Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje nós vamos compartilhar a mensagem chamada O Soldado de Cristo. A palavra soldado é uma simbologia utilizada muitas vezes nas palavras de Deus por Cristo e pelos seus profetas. Simbologia é uma comparação das coisas do mundo com a palavra de Deus. E o soldado de Cristo também utiliza, porque nós estamos falando de uma expressão que determina aquele que luta para servir ao Mestre, o soldado de Cristo. Se nós perguntarmos para as pessoas se elas querem delícias ou sofrimento, todos vão escolher delícias. Eu não escolheria diferente. Quem quer sofrer? Mas o sofrimento não precisa escolher, ele vem naturalmente. Agora, delícias e prazeres tem que comprar. Tudo isso tem um preço. Seja um preço em dinheiro, um preço espiritual, moral ou ético. As coisas boas não vêm de mão beijada, tem que correr atrás, tem que lutar. Por isso que a figura do soldado é utilizada como um exemplo de luta. O soldado come e dorme, mas não sem antes, durante todo o dia, realizar tarefas diárias e exaustivas. Tarefas que, na sua grande maioria, são preparações para uma guerra que pode surgir a qualquer momento. Para muita gente, isso é sofrimento. Para os soldados, apenas o trabalho normal e necessário para estarem prontos. A palavra de Deus utilizada está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 3 a 5. Paulo diz assim: Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Na primeira frase, nós vemos vivendo o Evangelho. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado vence guerras sem sofrimentos. Nenhum soldado vence guerras sem perder pessoas ao seu lado. Nenhum soldado vence guerras sem ser machucado. Nós vemos que as pessoas que morrem em combate são aquelas que não se alertaram cuidadosamente contra os perigos. São aquelas que não aprenderam corretamente ou não quiseram aprender corretamente as técnicas de proteção. Soldados cumprem ordens, mas essa luta, queridos, é espiritual. Essa luta é contra um invisível inimigo. Já pensou lutar contra um inimigo que não se vê? É claro que nós precisamos de técnicas de combates diferenciadas. E essas técnicas existem. São as técnicas de combates que estão no Evangelho de Deus.
E mesmo nessa luta virá para perto de nós sofrimento, a dor de perder pessoas queridas para o mundo e para a morte, e a tristeza de ser machucado sempre, muitas vezes até mesmo dentro da nossa igreja. Se estamos em um mundo de sofrimento, imagine pregando o Evangelho de Cristo. Se estamos em um mundo dominado por valores contrários a Deus, imagine lembrar a esse mundo e a essas pessoas que o que eles fazem ou o que elas fazem é errado. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ver os seus erros apontados. Ninguém gosta de ver as suas atitudes reprovadas, mesmo que a gente fale em nome de Deus. O que está escrito na Bíblia é simples: obedecer ou morrer. O maravilhoso, querido, é que nós não estamos sozinhos nessa luta. Paulo, no texto, diz assim: suporte comigo. Se o sofrimento faz parte da vida do soldado de Cristo, devemos hastear a bandeira do nosso general, porque sabemos que ele também estará conosco nessa batalha. Ele estará na frente. A segunda frase é o compromisso. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida, já que deseja agradar aquele que o alistou. No Brasil e na maioria dos países, há um tempo determinado para o alistamento. E enquanto estamos alistados, qualquer guerra que aparecer, nós estamos envolvidos nela. Nós seremos recrutados para combater. Ao se alistar, assinamos um compromisso de luta. E todo e qualquer outro compromisso fica relegado a segundo plano, porque o compromisso maior é defender a sua pátria e defender o seu país. E espiritualmente, Paulo fala da mesma coisa. Não podemos se comprometer com as coisas do mundo, com o pecado, se nós nos alistamos no exército de Cristo para combater essa luta espiritual. Quando Paulo diz no texto que nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, é porque existem coisas que nós não podemos fazer como soldados, como também existem coisas que nós não podemos fazer como cristãos, como soldados de Cristo. Se não estivermos vigiando essas condutas, seremos considerados maus soldados, maus cristãos. A diferença entre o alistamento do serviço militar e o alistamento do serviço cristão é que o primeiro é obrigatório, o segundo é opcional, é um querer da nossa vida. Desagradar o comandante do serviço militar tem consequências físicas imediatas. Desagradar o comandante espiritual tem consequências espirituais. Mas, como já foi dito, não somos obrigados a servir a Deus. Estamos servindo porque é do nosso querer, como diz o texto, é do nosso agrado. Queremos agradar aquele que nos aceitou em seu exército. O terceiro versículo fala sobre o prêmio. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras.
nós temos atribuições, nós temos horários que nos ensinam como ser um bom soldado. Tentar fugir desses horários ou compromisso pode resultar em prisão ou expulsão. Algumas pessoas podem até tentar trapacear. Na vida cristã, não. Na vida cristã, você pode fazer uma encenação de frente às pessoas, de frente a câmeras, de frente a muita gente. Nós podemos burlar as leis do mundo, mas burlar as regras de Deus, as leis de Deus? Não. Se você tentar fazer isso, é apenas um ventríloco, uma pessoa que fala pelo ouvido, pelo nariz, mas que não está falando para Deus. Tudo que nós fazemos nas vistas das pessoas ou escondido, nunca estará escondido da vista do Senhor. Não seremos declarados atletas ou servos de Deus se quebrarmos as suas regras. As regras de um soldado, de um bom soldado, estão escritas na Bíblia Sagrada. Se lutarmos de acordo com essas regras, o prêmio será entregue por Cristo a cada um de nós. Na nossa vida, na nossa existência, nós teremos várias guerras. E a batalha final será quando fecharmos definitivamente os nossos olhos. O texto complementar, o que pode complementar essa mensagem, está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Quando Paulo, cansado, mas feliz do seu trabalho, ele diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos aqueles que amam a sua vinda. Paulo disse assim: lutei como um bom soldado de Cristo e no fim da minha vida eu cheguei, mas permaneci fiel. A coroa da justiça ou a salvação de Deus está reservada para aqueles que perseveraram, para aqueles que não perderam a sua fé, apesar de todos os sofrimentos que vêm para nós. Aqueles que amam a sua vinda é porque acreditaram nele. Aqueles que amam a sua vinda é porque se prepararam para a sua volta. Aqueles que amam a sua vinda é porque suportaram os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Lutaram para não se envolver com os pecados do mundo e agradaram ao Senhor, para serem coroados como filhos de Deus, para serem considerados realmente soldados de Cristo. Queridos, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a sua luta. Em nome de Jesus. Amém.